para que se consiga entender como as drogas anti-inflamatórias funcionam e qual o objetivo da utilização dessas drogas, é preciso que se estude a farmacologia do processo inflamatório. Então é preciso que se pegue um pouco da patofisiologia e se verifique, do ponto de vista da comunicação química, como esse processo vai se instaurar, para que a gente entenda o que as drogas precisam fazer para reverter os sintomas desse processo. O processo inflamatório agudo, ele é basicamente um processo de defesa dos tecidos. Então, ele não vai provocar perda nem de função, nem de estrutura tecidual. O tecido, então, se mantém íntegro durante o processo inflamatório agudo. E o que é agudo? Para um farmacologista, até 14 dias é agudo, depois já passa a ser subcrônico e aí crônico. Tá? Quando esse processo se cronifica, aí sim ele vai cursar com perda de função tecidual, com perda da estrutura morfológica desse tecido, principalmente porque ele vai provocar um fibrosamento desse tecido, um acúmulo de cálcio, que acaba fibrosando esse tecido, tá? E aí você vai ter perda. Durante a fase aguda do processo inflamatório, não. Então ele só vai ter finalidade defensiva, ele não é patológico, tá? Ele é patofisiológico. E quando o processo agudo se cronifica, quando nós não eliminamos a causa dele. Então, o estímulo lesivo que deu origem ao processo inflamatório agudo precisa ser retirado. Enquanto esse estímulo lesivo continua ali, você continua com o processo inflamatório, ainda que você esteja sem sintomas. Então, as drogas podem eliminar os sintomas, mas se não existe uma eliminação da causa, o processo vai continuar, mesmo que assintomático. Tá? Esse é o grande problema de se utilizarem drogas anti-inflamatórias sem acompanhamento, porque o paciente vai perceber que não vai ter mais sintomas, as drogas vão eliminar os sintomas, mas a causa vai persistir. Então o processo continua persistindo, ele se cronifica e o paciente pode ter perda tecidual. Como ele começa então esse processo? É um processo essencialmente padronizado. O que significa isso? Significa que sempre acontecem as mesmas coisas na mesma ordem, independentemente de qual é o estímulo lesivo, da intensidade desse estímulo, do tecido onde esse estímulo está acontecendo e de você usar ou não uma droga anti-inflamatória. Você pode modificar a intensidade do processo, mas o processo ele é sempre padronizado e ele depende da liberação de substâncias, que são os mediadores do processo inflamatório. Tá? Esses mediadores são chamados altacoides ou autofármacos e são substâncias que a gente produz no organismo que vão mediar o processo inflamatório numa transmissão que a gente chama de parácrina. O que é uma transmissão parácrina? É quando uma célula, sob um estímulo lesivo, um estímulo agressivo, começa a liberar substâncias ou concentrar substâncias ao redor dela, e essas substâncias vão se difundindo pelo meio extracelular e vão atuando nas células da vizinhança. Isso é transmissão parácrina. Então essas substâncias não vão cair na circulação, senão seria uma transmissão endócrina, tá? E não vão agir só numa célula imediatamente vizinha à célula lesada, porque senão seria uma transmissão sináptica. Elas vão se difundir e vão agindo nas células da vizinhança.
Quais são os autofármacos mais importantes? Histamina, bradicinina, serotonina e prostaglandinas. Tá? Os sintomas, quando você começa a perceber que está fazendo um processo inflamatório, então principalmente dor e edema, esses sintomas eles dependem da liberação da prostaglandina. Tá? Então, assim, a histamina é a primeira a ser liberada, depois serotonina, bradicinina e alguns peptídeos, depois prostaglandinas. Mas para que você sinta, para que você perceba que está inflamando, você precisa das prostaglandinas liberadas, tá? As drogas que nós temos, drogas anti-inflamatórias, tanto não esteroidais quanto esteroidais, só vão eliminar sintomas. A maioria elimina dor e edema, algumas eliminam só dor, que são algumas das não esteroidais. A causa tem que ser abordada de outras formas. Uma droga anti-inflamatória jamais vai tratar a causa da inflamação, tá? Então, enquanto essa causa está persistindo, o processo persiste. Como as drogas são sintomáticas, vocês então só vão atuar sobre prostaglandinas, porque as prostaglandinas é que vão iniciar os sintomas e vão mantê-los. Por isso que as drogas, de alguma maneira, acabam por eliminar a produção de prostaglandinas. Os processos mediados pelos autofármacos, pelos altacoides, no processo inflamatório, eles são de fundo vascular, que são os mais importantes no processo agudo, são de fundo celular e são de fundo neuronal. Do ponto de vista neuronal, a dor é o mais importante. No nível vascular, a gente tem dois sinais que são eritema e edema, eritema primário e edema, veremos isso depois. E no nível celular, a migração de células do sistema imune para tentar defender esse tecido. Aqui temos mais alguns mediadores químicos, porque é um processo multimediado. E fora esses que estão no slide, tem mais trocentos, principalmente peptídeos. Tá? Mas os mais importantes são realmente histamina, serotonina, bradicinina, prostaglandinas. Em termos de migração depois de leucócitos, a gente tem os leucotrienos, o PAF, algumas citocinas, o sistema complemento. Então nós temos alguns outros, mas realmente os mais importantes são histamina, bradicinina, serotonina e prostaglandinas. No sentido de promover sintomas, as prostaglandinas são os principais, tá? Novamente, motivo pelo qual as drogas anti-inflamatórias, de uma forma ou de outra, acabam abordando as prostaglandinas. Um dos primeiros pesquisadores a estudar o processo inflamatório foi o Lewis, e ele descreveu os sinais do processo inflamatório agudo e chamou de tríplice efeito de Lewis. Que sinais são esses? Obviamente são três. O eritema primário, que é uma vermelhidão no local onde você aplica o estímulo lesivo, o edema e o eritema secundário, que é uma vermelhidão ao redor do tecido onde você aplicou o estímulo lesivo. Então é uma vermelhidão que vai se propagando. Esse eritema secundário é de fundo neuronal. Os outros dois sinais são de fundo vascular, principalmente na microcirculação. Como eu sempre faço nas minhas aulas, eu vou usar um exemplo para tentar trazer para mais perto de vocês esses conceitos, tá? Que é a bunda dos alunos.
É normal para a bunda de um ser humano ficar na posição sentada em contato com uma cadeira? Não é. O que é normal para o ser humano, o que é homeostásico para um mamífero bípede, é ficar em pé. Assim que você se senta, começa a fazer pressão nas tuas células bundíferas. A tua primeira célula bundífera que percebeu que tem uma coisa pressionando ela por cima, que é o resto do corpo, e outra por baixo, que é a cadeira, ela começa a liberar histamina ao redor dela. Tá? A histamina, se vocês se lembram, ela fica armazenada em mastócitos. E os mastócitos, eles ficam penduradinhos nas outras células. Então, os mastócitos que estão lá encostadinhos, pendurados nas tuas células bundíferas, começam a jogar histamina para fora, tá? Essa histamina, ela vai agir nos vasos da microcirculação, que estão irrigando aquela célula bundífera, e ela também vai estimular a liberação da bradicinina e da serotonina. E as três juntas vão estimular a produção e liberação das prostaglandinas, tá? E todos eles juntos vão atuar também na vasculatura, na microcirculação daquela região bundífera, tá? Conforme você continua com a bunda em contato com a cadeira, mais prostaglandinas vão sendo liberadas, até que você comece a sentir dor. Porque você não começa a sentir dor na bunda assim que você senta. Pelo menos não por causa da cadeira. Então demora um tempo. Esse tempo é o tempo necessário para que uma quantidade significativa de prostaglandinas seja liberada e você comece a ter os sintomas do processo, tá? No caso aqui, sobretudo a dor, tá? Então, fenômenos vasculares mediados pelos autofármacos e um processo neuronal que vai te levar ao processo doloroso sendo deflagrado. Esses sinais, eritema primário, edema, eritema secundário, dão origem aos 4 sintomas principais do processo inflamatório agudo, que em português é ridículo, mas enfim, que são rubor, dor, turgor e calor. Tá, rubor é uma vermelhidão e vem diretamente da vasodilatação da microcirculação no local onde você está estimulando. A dor é um processo neuronal e ela se encontra descrita na aula de hipnoanalgésicos. Tá? Então hoje a gente vai abordar principalmente os fenômenos vasculares e dar uma pincelada nos celulares, que quem estuda mais esses fenômenos celulares é a imunologia, não é a farmaco. E a dor eu coloquei na aula de hipnoanalgésicos, que também está aí nessa listinha. O calor também tem a ver com o aumento de fluxo sanguíneo por causa da vasodilatação da microcirculação no local onde você está aplicando o estímulo lesivo. E o turgor é o edema, turgor é inchaço. Vejam que não é tumor. Eu vejo em muitos lugares tumor. Não é o caso. O tumor, por definição, é o quê? Crescimento anormal de células. A gente vai ver daqui a pouquinho que isso aqui não são células, é água. Tá? Então é turgor. O edema inflamatório não tem nada a ver com células. O edema inflamatório é água, é o exudato. Tá? Então é turgor, que significa inchaço. Se você cronificar o processo agudo, aí sim você vai ter perda de função do tecido, tá? Enquanto ele for agudo, ele é essencialmente um processo de defesa. Então você não vai ter perda nem de função, nem de estrutura tecidual. Então aqui alguns exemplos, tá? O tríplice efeito de luz aqui do lado esquerdo da figura, vocês estão vendo o eritema, olha, tá vermelho.
tá? Esses que parecem um M, assim, dois picos, são o eritema primário. Ao redor, essa vermelhidão um pouquinho mais fraca é o eritema secundário, tá? E aqui ao lado, olha, onde parece que tem estrias, é o edema inflamatório. Aqui uma queimadura, tá? Uma bolha. Esta bolha, obviamente, é o edema, tá? E ao redor, eritema primário. Aqui para baixo, olha, da falangeta, tá? Nessa primeira estria aqui para baixo dela, vocês encontram o eritema secundário, que ele vai se transmitindo, ele vai difundindo depois pelo tecido, tá? E já é neuronal. Ao redor da bolha é o eritema primário. Então, nós temos, basicamente, dois processos, dois fenômenos vasculares do processo inflamatório agudo que vão levar à formação do eritema primário e do edema. Tá? O primeiro deles é a vasodilatação da microcirculação. Aqui, fundamentalmente, em vênulas, tá? Eu vejo muito por aí alteração de permeabilidade capilar. Isso não tem nada a ver com capilar, porque a gente precisa de endotélio, tá? Os dois fenômenos do processo inflamatório agudo que levam ao eritema primário e ao edema, tá? A dois dos sinais do tríplice de Lewis, eles são fenômenos de endotélio. E o capilar, pouco endotélio tem quando tem. Então não tem nada a ver com capilar isso, tá? É um processo de vênula, principalmente. Então o que acontece? Os autofármacos, cada um dos seus receptores, na célula endotelial, eles vão atuar como agonistas e vão gerar a produção e a liberação de um composto chamado EDRF. O que é EDRF? É o fator de relaxamento dependente do endotélio, que depois se descobriu que é o NO, óxido nítrico. Tá? O fator de relaxamento endotélio dependente. Então, ele é produzido por uma célula endotelial. Tá? Essa célula tem receptores para os autofármacos, eles vão lá e induzem a célula endotelial a produzir esse EDRF, que é o NO. Ele vai no receptor dele e, como ele é um fator de relaxamento, ele vai relaxar a musculatura lisa do vaso. Tá? No caso aqui, principalmente das vênulas, mas ele relaxa todos os vasos. Tá? Então, a gente tem receptor para EDRF em toda a musculatura lisa vascular. Tá? Mas no processo inflamatório agudo, o responsável maior pelo efeito é o EDRF agindo em vênulas. Então ele vai no receptor dele, na musculatura lisa do vaso, então ele é produzido no endotélio e difunde até o músculo liso, tá? Que fica por fora do vaso. Ele age no receptor dele e relaxa. Aí você tem um aumento do calibre desses vasos, que vai levar ao aumento da irrigação sanguínea para tentar defender esse tecido. Tá? Então o tecido está sendo lesado, está se sentindo lesado. Na hora que você aumenta a vascularização, você aumenta a oxigenação e aumenta a nutrição desse tecido. Então sempre no sentido de defendê-lo. Tá? Então, uma vasodilatação. Isso leva a vermelhidão local, no local onde você está lesando. É o eritema primário. Ao mesmo tempo, assim que esse autofármaco age no seu receptor, esses receptores alteram o centríolo e esse centríolo vai puxar o citoesqueleto da célula. De que célula? A célula endotelial. Então, o receptor está encostado no centríolo
E o centríolo está encostado naquelas fibras que formam o esqueleto da célula, tá? Que são parecidas com as fibras do fuso. Na hora da divisão, da mitose ou da meiose, vocês devem lembrar do desenho. O centríolo organizando as fibras do fuso, ele organiza também as fibras do citoesqueleto. Na hora que o autofármaco age no receptor, ele muda a conformação do receptor. Esse receptor como que puxa o centríolo para ele, e o centríolo puxa as fibras do citoesqueleto, contraindo a célula endotelial. Então percebam, o vaso se dilata pela ação do EDRF, do óxido nítrico, mas as células endoteliais se contraem, fazendo com que existam espaços entre elas, tá? E por esses espaços, como as células vão ficar mais contraídas, vão ficar menores, vão formando buracos entre elas. E por esses buracos vão passar água, sais e proteínas pequenas. Vão formar então um exudato, tá? Qual é a diferença entre um exudato e um transudato? O exudato é só água, então não existe a contração das células. Existe só uma pressão do sangue forte que vai fazer com que a água extravase. No caso do exudato, não. Existe a formação desses buracos no endotélio, e o que cabe no buraco vai passar. O que cabe no buraco? Água, sais e proteínas pequenas. Percebam que células do sistema imune não vão sair por esses espaços. Vão sair por um outro processo chamado de apedese, que a gente daqui a pouco vai dar uma olhada, tá? Essa água, esses sais, essas proteínas pequenas ficam acumulados no espaço extracelular do interstício, e é isso que vai formar o edema inflamatório, tá? O turgor, o inchaço, tá? Então, aumento da permeabilidade vascular. Bom, não falem nunca aumento da permeabilidade capilar, embora alguns livros até tragam escrito assim, tá? Mas tá errado. Esse processo, novamente, ele é fundamentalmente um processo que acontece em vênulas, porque é um processo fundamentalmente de endotélio. Tá? Então, a célula endotelial é a camada de dentro do vaso, a camada que tem contato com o sangue. Tá? Então, essas células endoteliais têm receptores para os autofármacos. Eles vão agir nesses receptores e vão contrair essa célula. E agindo nesses mesmos receptores, eles vão aumentar a liberação do EDRF, do EDO. E esse EDO não age na célula endotelial. O EDO vai se difundir e vai agir na célula muscular do vaso, relaxando esse vaso. Então o vaso dilata, só que a célula endotelial contrai. Tá? E esse edema inflamatório, essa água, esse exudato, que se concentra ao redor da região onde você aplicou o estímulo lesivo, ele serve para defender fisicamente, mecanicamente o tecido. Se você faz uma camada de água isolando esse tecido, fica mais difícil você continuar lesando, pelo menos teoricamente. Então, por isso que o edema ainda é uma defesa. Aqui o esquema mostrando isso. Tá? Então, isso aqui é uma rede capilar. Olha, o vermelho é uma arteríola, o roxo é uma vênula e os capilares entre as duas, tá? O que vocês percebem? A parte de cima, um tecido não lesado, o de baixo, um tecido lesado, onde você está aplicando estímulo lesivo, tá? Você percebe aqui do lado direito, vejam, que o que está se acumulando ao redor, tá? É do lado da vênula. Tá? Então, os capilares estão normais, as arteríolas também estão íntegras. Tá todo mundo dilatado porque o EDO, o EDRF, ele atua em todos os vasos, tá?
Só que o aumento de permeabilidade, ele acontece praticamente todo ele na vênula, tá? E as células, vejam que estão aqui migrando, elas não vão migrar pelos espaços que se formam pelo aumento de permeabilidade, que se formam pela contração da célula endotelial. Essas células vão sair por dia P10 e a gente vai ver em seguida, tá? E o edema aqui em cima, olha, que é o número 2, ele tá fundamentalmente, se vocês olharem bem comparando os dois desenhos, do lado da vênula. Porque é do lado da vênula que a gente tem o aumento maior de permeabilidade. Tá? Não tem nada a ver com o capilar. Agora vamos dar uma olhada nos eventos celulares do processo inflamatório agudo. Temos 3, principalmente. Nós temos a diapedese, a fagocitose e a marginação, tá? Como isso acontece? Quando você tem um vaso que não está dilatado, ou seja, um vaso que está no calibre fisiológico, você não está com o NO aumentado, fazendo com que ele dilate, o sangue que passa dentro dele, ele passa de uma determinada maneira. Como assim? Sangue não é uma solução, tá? O sangue é uma suspensão de células, tá? Como acontece? As células que estão dentro do vaso, estão circulando, elas sofrem o efeito de 2 forças. A força da gravidade, que é o peso da célula, que tende a levar a célula para o centro do vaso. A célula tende a cair para o centro do vaso. E a gente tem a força do arraste, da circulação, tá? Que é a força centrípeta, que tende a jogar as células para a periferia, tá? Quando você está centrifugando uma roupa, ela não vai para a periferia. Quando você está diminuindo a velocidade da centrifugação, a roupa já não vai caindo para dentro do centro da máquina. É a mesma coisa do sangue. Quando está circulando com a velocidade normal de circulação, a velocidade fisiológica, as células estão arrastadas. Então você tem uma resultante aí entre a força do arraste e o peso, tá? Quando você pensa nas células brancas e vermelhas, quais são mais pesadas? As células brancas. Por quê? Porque elas têm núcleo. A célula vermelha, o glóbulo vermelho, não tem núcleo, ele é mais leve, tá? Então, como acontece? A circulação. Você tem o peso sendo mais importante para o leucócito. Então, as células brancas, elas vão circular no centro do vaso. E na periferia, encostadas no endotélio, circulam as células vermelhas, tá? Então, os glóbulos vermelhos, eles vão circular em contato com o endotélio, em contato com a parede do vaso, porque eles são mais leves, e o que predomina para eles é a força do arraste da circulação. As células brancas, os leucócitos, como são mais pesados, porque tem núcleo, para eles o componente principal é o peso. Tá? Então eles vão circular na parte de dentro do vaso, fora do contato com o endotélio. Bom, quando você dilata o vaso, tá? E quando que você dilata o vaso? Quando você aplica um estímulo lesivo, e a célula endotelial começa a fazer o EDRF, o NO, em maior quantidade, e esse NO age na musculatura lisa do vaso, relaxando. O vaso dilata, tá? Percebem que aí a força do arraste diminui, porque a força da circulação, o teu coração tá bombeando com a mesma força. Só que o vaso tá mais dilatado. Não fica mais difícil do sangue passar com rapidez? O sangue tenta ficar retido nessas vênulas. Então, o que acontece? A força do peso vai pegar esses leucócitos e vai fazer com que eles caiam para a periferia. Então, os leucócitos que estavam no centro do vaso,
Como o vaso se dilatou, eles caem para a periferia. Eles encostam na célula endotelial, tá? Como na célula endotelial você está tendo o efeito dos autofármacos, você vai ter o que se chama de quimiotaxia. Então, os leucócitos têm receptores para esses altacoides, para esses mediadores do processo inflamatório. Então, elas vão sofrer o efeito desses autofármacos e a quimiotaxia vai fazer com que exista uma migração desses leucócitos para onde tem mais autofármaco, que é justamente onde você está aplicando estímulo lesivo, tá? Então existe uma adesão, você vai grudar esse leucócito na célula endotelial e ele vai começar a tentar migrar para o local onde você está com uma concentração maior dos mediadores do processo inflamatório. Isso onde é? É no interstício, na região do meio externo, tá? Encostado nessa parte do vaso que está dilatada. Então aí vai existir a diapedese, tá? O leucócito vai, como se ele começasse a empurrar, ele vai emitir pseudópodes e ele vai empurrando as células, tanto do endotélio, quanto da musculatura, quanto de todas as camadas da parede da vênula, para poder sair para esse interstício e encontrar a região onde você tem mais mediadores do processo inflamatório, tá? Normalmente quem sai assim são praticamente só os macrófagos, e eles vão ficar ali naquele interstício tentando fagocitar algum eventual corpo estranho, alguma bactéria, algum protozoário, alguma coisa que esteja ali provocando esse estímulo lesivo, tá? É claro que se o estímulo lesivo for mecânico, você tá com a bunda na cadeira, você levou um tombo, torceu articulação, tá? Você teve uma picada de mosquito. Aí não adianta muito esse macrófago fagocitar nada, tá? Mas ele tá lá para isso, para fagocitar corpos estranhos. Você tendo esses corpos estranhos ou não. Aqui a gente tem tudo isso em forma de esquema. Então, começando aqui, essa célula roxinha, olha, ela tem núcleo, olha, o leucócito, tá? O macrófago, principalmente, é o que vai sair. Ele tá normalmente circulando no centro do vaso, olha, que é aqui a parte de cima. O que acontece? A dilatação do vaso, ele cai aqui para o contato com as células endoteliais, ele cai para a periferia, porque aí o peso dele fica mais importante do que o arraste pela circulação. Ele começa a rolar, chama rolling, isso, ele vai começar a passar rolando, encostado no endotélio. Aí ele vai aderir ao endotélio, tá? Ele vai grudar na célula endotelial por efeito de proteínas chamadas integrinas, que fazem parte das membranas, tanto do leucócito quanto da célula endotelial. Aí ele vai começar a sentir a quimiotaxia, que é aqui essa célula quarta, aliás, a partir da esquerda, quando ele começa a mudar de forma, tá? Então ele começa a sentir a presença dos mediadores do processo inflamatório, olha, que estão aqui fora do vaso, essa parte de baixo é fora do vaso, tá? E ele começa a emitir pseudópodes, olha, que é aqui na direita, ele passando entre células endoteliais, mas não formaram aqueles espaços pelo aumento de permeabilidade. As células endoteliais não se contraíram, mas não o suficiente para passar uma célula. Por aqueles espaços passa no máximo uma proteína pequena, nem uma proteína grande passa, que dirá uma célula. A célula passa porque ela começa a empurrar as células endoteliais, olha, diapedese, tá? E ela vai indo, olha, quemotexis, que é quimiotaxia,
tá? Ela começa a ir para onde você tem a maior quantidade dos mediadores do processo inflamatório, que é justamente esse retângulo rosa, que é o estímulo lesivo, tá? Então, esses são os processos celulares, tá? Os fenômenos celulares do processo inflamatório, tá? No agudo, se você cronifica, continua persistindo isso, começam a morrer tantos leucócitos aqui no interstício que você começa a ter fatores de apoptose sendo liberados e você começa a fibrosar todas essas células ao redor, tá? Então aí que você vai perdendo estrutura e função teciduais. Tá, que é exatamente o que está aqui, as características da inflamação crônica. Você tem tantos leucócitos fora do vaso, ao redor daquele tecido, tá, onde você está aplicando o estímulo lesivo, que você começa a apoptosar, você começa a substituir essas células mortas por tecido fibrosado, tecido conjuntivo com cálcio depositado, tá? Esse tecido acaba se fibrosando e morrendo ao redor, tá bom? Por isso que você perde estrutura e função. Nenhuma droga anti-inflamatória evita isso. Você só consegue evitar isso se você tirar a causa do processo. Não adianta você tirar a consequência, tá? Porque o processo inflamatório é uma consequência, é uma defesa. O que você consegue com drogas é eliminar os sintomas, tá? E quando a gente não conhece a causa, aí o processo vai cronificar. Da mesma maneira, como quando você conhece a causa, por exemplo, uma doença autoimune, tipo lúpus eritematoso, uma artrite reumatoide, você sabe qual é a causa, mas você não tem como, até o momento, abordar terapeuticamente essa causa para eliminá-la. Então você passa a ter uma inflamação crônica, um processo crônico, tá? Onde você, o máximo que consegue é eliminar os sintomas e retardar a progressão da doença com drogas modificadoras da doença, tá? Então o tratamento é crônico enquanto o paciente viver, tá?